From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta programação, continuando a nossa meditação no livro de Êxodo. E agora vamos iniciar Êxodo capítulo 11, o anúncio da última praga. E é bastante importante este capítulo. Esse capítulo 11, meus irmãos, ele faz a transição entre o final das pragas e a libertação dos filhos de Israel. Ele também faz a introdução para a Páscoa do Senhor, que nós vamos ver a partir do capítulo 12. Então, é um capítulo curto, mas muito importante para a nossa meditação e principalmente para o entendimento do livro de Êxodo. Então, Êxodo capítulo 11, verso 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Deus estava dando o último alerta para Faraó. Esse seria o último aviso para ele. Depois da advertência, vem o juízo, como nós temos aprendido ao longo desta programação. E aqui nós encontramos, depois de Moisés anunciar a mensagem de Deus e executar as ordens divinas, durante o período de cada praga que a gente foi vendo, encontramos um Moisés, irmãos, amadurecido. Então, aquele que é chamado a agir à luz da promessa de Deus, mesmo que não saiba exatamente como e quando Deus vai fazer, ele segura na promessa de Deus e permanece firme. O que nós temos que aprender é que nós não temos que nos preocupar como e quando Deus vai fazer as coisas. Moisés, ele tinha aprendido ao longo desta jornada, deste embate com o Faraó, ele havia aprendido que ele não tinha que se preocupar com como e com quando Deus iria tirar o povo do Egito. Porque isso ia acontecer de qualquer maneira. Nós temos que aprender a tomar a palavra de Deus em autoridade celestial. Sim, Deus nos deu autoridade para tomarmos a palavra de Deus, sem nos preocuparmos com como ou quando, apenas se firmar na promessa e saber que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Então nós encontramos um Moisés amadurecido diante de Faraó. Versículo 2 e 3. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era um homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, Deus estava aqui, irmãos, cumprindo algo que ele tinha dito lá em Êxodo capítulo 3. Se nós voltarmos um pouquinho lá em Êxodo capítulo 3, Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Por isso que nós temos confiança na palavra de Deus.
Deus prometeu em Êxodo, capítulo 3, versos 12 e 15, que o nome do Senhor seria lembrado de geração em geração através da mensagem que anuncia as pragas que viriam sobre o Egito. Tudo aquilo que os egípcios estavam passando iria marcar não só o povo do Egito, mas todas as nações. Ao longo depois das nossas meditações, quando chegarmos lá em Josué, nós vamos observar que aquelas nações, elas sempre se referiam a Israel, aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que saiu lá daquela terra. Eles sempre iriam se recordar das maravilhas que Deus fez para libertar o seu povo. Porque quando Deus é a favor do seu povo, então ele luta por ele. Então eles iriam sempre se lembrar desta passagem. E também Deus prometeu ainda em Êxodo capítulo 3, versos 21 e 22, depois você lê lá na sua Bíblia, Deus já havia predito que faria com que Israel iria encontrar favor diante do povo egípcio. Esse seria o despojo dos filhos de Israel. O que é um despojo? É aquilo que se tira do inimigo depois da vitória. Isso é um despojo. Se vocês se recordarem lá no livro de Gênesis, quando Abraão saiu para salvar o seu sobrinho Ló daqueles reis que haviam capturado, ao voltar, um dos reis falaram para ele, olha, você pode ficar aí com os tesouros, com as coisas. Ele disse, eu não quero, somente a parte dos moços que foram comigo. Isso é o despojo. Então, despojo é aquilo que se tira do inimigo depois da vitória. E Deus já tinha falado lá em Êxodo, capítulo 3, versos 21 e 22, que isso iria acontecer. Irmãos, desde o começo, Deus já sabia o final da história. Nós cremos um Deus que já conhece o início e o fim da nossa história. E isso deveria nos dar confiança para seguirmos adiante. Isso deveria fazer com que todo medo, toda insegurança saísse das nossas almas, porque é o Deus que conhece o início e o fim. Ele já tinha dito lá em Êxodo 3 para Moisés tudo o que ia suceder, inclusive a questão dos despojos. É aquilo que eles iriam tirar do inimigo depois da vitória. Então o povo foi orientado, através de Moisés, é claro, o povo de Israel, a pedir braceletes de ouro, colar de ouro, e isso foi o despojo. E o povo fez isso, entregou para eles. Mas tudo isso era o mover de Deus. Quando Deus está no assunto, todas as circunstâncias, todos os fatos, eles vão se mover em torno daquele propósito de Deus, mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo. Por isso eu disse no início desta programação que Moisés havia alcançado um amadurecimento espiritual a tal ponto que ele não estava preocupado com como e quando iria acontecer, mas ele sabia que iria acontecer. E agora nós vemos os fatos se desenrolando e acontecendo exatamente como Deus prometeu. Versículo 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes e nunca haverá jamais. Que juízo iria cair sobre o Egito. Esse seria o anúncio da última praga que Deus iria mandar sobre o Egito para que então o seu povo pudesse ser liberto. Preste atenção. Deus até aqui, ele foi longânimo. Até aqui Deus teve paciência. Até aqui Deus mostrou sinais, trouxe juízos temporários, trouxe sua mensagem, trouxe o seu profeta, seus sinais e maravilhas, mostrou que tudo aquilo que eles criam, todo aquele sistema religioso que eles tinham criado em torno daqueles deuses feitos por mãos de homens,
aqueles deuses com base em animais, deuses do rio e assim por diante, como nós vimos nos capítulos anteriores, que tudo aquilo seria um fracasso, aquilo não adiantaria de nada. Mas chega um instante que cessa a misericórdia e entra-se o juízo. E terrível coisa é quando a misericórdia de Deus cessar sobre este mundo. Você que ouve esta programação, pense nisto. Vai chegar um momento que a misericórdia de Deus para este mundo vai cessar. Hoje Deus também manda juízos temporários. Nós vemos furacões, terremotos, guerras, rumores de guerra. E a Bíblia diz que ainda não será o fim. Isso são apenas juízos temporários caindo sobre a terra, alertando o povo, chamando a atenção do povo para que possa se voltar para o verdadeiro Deus e que tenham a vida eterna. Porém, chega um instante vai chegar esse instante, que essa misericórdia vai acabar e vai chegar o juízo. E é isso que nós estamos vendo aqui. Havia acabado a misericórdia e Deus iria executar o seu juízo final sobre o Egito, trazendo a morte dos primogênitos. E ali haveria grande clamor, como nunca houve antes na terra. Deus sempre, em seus avisos, dizia a Faraó: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Assim diz o Senhor. Mas desta vez, Moisés, ele começa dizendo: assim diz o Senhor. Mas ele não fala: deixa ir o meu povo. Isso é muito interessante. Em todas as outras, ele diz: assim diz o Senhor. Essa expressão, assim diz o Senhor, era uma expressão profética que vinha de Deus. Quando Deus falava sobre a boca do profeta, na unção profética, ele dizia: assim diz o Senhor. E quando este assim diz o Senhor saía da boca do profeta, aquilo tinha que acontecer, aquilo tinha que suceder, não tinha como falhar. E Moisés aqui, ele diz: assim diz o Senhor. Porém, ele não diz: deixa ir o meu povo, porque esse seria o último juízo. Era assim diz o Senhor: esta praga vai cair e meu povo vai realmente sair agora, vai ser liberto. Acabou o tempo de sofrimento, acabou o tempo de escravidão. Chegou a hora da libertação. Assim diz o Senhor, que a libertação chegou. E nesta manhã, você também pode se apegar ao assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor não saiu da terra hoje. Deus também tem uma mensagem como assim diz o Senhor, que nos prepara para que quando o juízo cair sobre a terra, nós possamos também estar seguros, como o povo de Israel estava seguro aqui também. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, verso 7, né? Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus faz distinção entre um povo e o outro. Isso é um destaque durante este período, desde Êxodo capítulo 1 até Êxodo capítulo 11, você vai ver que Deus sempre faz uma diferença do Deus verdadeiro, do Deus falso, do povo de Deus, de quem não é povo de Deus. Deus sempre faz essa separação. E no 8 diz assim: e Moisés continuou: então todos os seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Oh, irmãos, era a última chamada, era o último alerta, era o último aviso. Não haveria mais avisos. E às vezes o homem, ele tarda em entender que vai chegar um instante que é o último alerta, que é o último aviso. Vai chegar o momento desse último alerta, desse último aviso.
E nós observamos ao longo do capítulo 1 até o capítulo 11 que por causa do coração endurecido de Faraó, não só ele sofreu, mas todo o povo. E muitas vezes, como nós já temos aprendido, um coração endurecido na família, um coração rebelde contra Deus, um coração que se rebela contra os ensinamentos de Deus, não traz apenas consequência para a pessoa, mas também para aqueles que estão em volta, para a sua família. Traz sofrimento, traz dores. Por isso nós devemos atentar para viver uma vida diante da presença de Deus. E, amados irmãos, ao anunciar a última praga, Deus demonstrou seu domínio absoluto sobre o mundo natural. Ele controla as forças da natureza, ele governa sobre todas as nações da terra. Esse anúncio que nós estamos vendo aqui da última praga, ele revela que Deus está no controle de cada detalhe e que o seu plano divino vai ser cumprido, independente da resistência, no caso aqui de Faraó, da resistência de qualquer pessoa. A soberania de Deus sobre todas as circunstâncias na nossa vida. Você tem que entender, ele é soberano sobre todas as circunstâncias das nossas vidas. Então não adianta resistir a Deus. Agora, ele sempre está pronto para estender sua graça, para estender a sua misericórdia. Deus sempre está pronto para isso. Mas para isso você tem que ter uma resposta obediente diante do anúncio, da mensagem de Deus. Deus instruiu o povo de Israel a seguir as suas orientações precisas. Então veja, a mensagem, essa última mensagem, ela veio tanto para os egípcios como para o povo de Israel. Depois nós vamos ver no capítulo 12 as orientações que Deus deu para os filhos de Israel. Então ambos foram alertados, foram avisados. Deus deu orientações precisas, porque o juízo estava chegando. E para que Israel pudesse estar protegido do último juízo, do juízo final, eles tinham que seguir as orientações de Deus. Eles deveriam agir com fé e obediência, confiando no sacrifício do Cordeiro. Eles tinham que ter a marca de sangue sobre as ombreiras da sua porta. E hoje nós somos chamados a responder também a essa mensagem da cruz, do qual Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, anunciou. Nós devemos colocar a nossa fé lá no Calvário e obedecer à palavra de Deus, confiar naquele sacrifício. Se nós observarmos na palavra de Deus, em São João, capítulo 1, verso 29, me vem à mente agora, diz assim, mais ou menos assim, depois você lê lá, São João 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se, quando ele estava batizando ali no Jordão, e ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, irmãos, você não quer também, você que ainda não recebeu este Cordeiro que tira o pecado do mundo, não quer você também recebê-lo? E na mensagem do profeta de Deus para esta era, William Martin Branham, mensagem O Patriarca Abraão, ele diz assim, depois de ler lá em Gênesis capítulo 22, verso 15, o profeta diz assim, que promessa por causa da obediência. Obediência é o que Deus quer. Certa vez foi dito que obediência é melhor do que o sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer. Então sejamos obedientes às instruções de Deus para sermos libertos no dia do juízo final, estarmos protegidos debaixo da mão de Deus. Senhor Jesus, acrescente bênçãos à meditação da Tua palavra e que cada um, Senhor, possa estar com temor e tremor diante de Ti e possa ser obediente às Tuas instruções para sermos protegidos no dia do grande juízo que o Senhor trará sobre a terra. No nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.